Eu quero ler um texto. Na verdade, o texto que eu vou ministrar a vocês é Lucas 10, mas eu quero começar lendo a partir do capítulo 9. Eu quero ser textual, eu quero ir lendo com vocês e começar a meditar sobre o discípulo que Jesus envia. Por isso que essa conversa começa com a gente dizendo que essa conversa é para a gente salva. Pastor, por quê? Porque para ser enviado só sendo salvo. Então essa conversa não cabe ao não crente, ao não salvo. Mas uma vez salvo, a gente precisa trabalhar na ideia de que não há ninguém salvo por Jesus que não foi enviado por Jesus. Se você está ativo ou não, se você está cumprindo isso ou não, é um problema seu, e quando chegar à eternidade você presta conta. Mas o discípulo que Jesus escolhe, logo Jesus envia. Envia por quê? Envia porque é o propósito. Envia por quê? Envia porque é a razão pela qual a gente foi enviado. Eu cheguei aqui e ouvi a pastora falando sobre isso, sobre a ideia de filhos e pais. E filhos tem muito a ver com isso. A gente faz filho e forma pais. O discipulado é isso aqui. A pregação do evangelho faz os filhos nascerem. E o discipulado forma pais. Por que a gente não forma pais, então, na igreja, pastor? Porque é uma igreja sempre de imaturos. A gente está sempre fazendo filho, sempre tendo gente aceitando Jesus, mas nunca tem pais. Gente que segura a onda, gente que substitui os pastores, gente que toca a vida. Porque a igreja perdeu a capacidade de viver para envio. Quantos homens cabem numa casa? Diga para mim, quantos homens cabem numa casa? Gente, quantos homens cabem numa casa? A tua casa cabe quantos homens? Oi? Quantos? Um. Quantas mulheres cabem na sua casa? Oi? Não ouvi. Uma. Faz sentido ou não? Tem 2 mulheres na minha casa. Vai dar ruim. Tem 2 homens na tua casa. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se teu filho virou homem, ele vai embora. Nem um amém. Amém. Porque não faz sentido numa casa onde tem alguém amadurecido, que esse amadurecido não vai embora. Por quê? Porque a gente cria filho para mudar a sociedade. A gente cria filho, e aí escuta o que eu vou falar com vocês aqui, como a gente falhou nesse negócio de paternidade. Daqui a 10 anos, 15 anos, a Europa vai ser toda árabe. Toda árabe. Sem uma bomba. Por quê? Os europeus, os crentes, os não crentes, um filho. Os árabes, 8, 10. Entendeu ou não? A mão de obra é deles, a população maior é deles. A gente vê essa briguinha nos Estados Unidos, lá de negro e branco. Em 15 anos, os Estados Unidos será asiático. Os países da Ásia já tomaram a América. E aí quando você pergunta para um árabe por que ele faz muito filho, ele diz, evangelismo. Aí os crentes estão orando para ver se faz filho. E aí, de vez em quando, eu pego uns crentes malucos, dizendo assim, eu tenho medo de botar filho no mundo. Teu filho que tinha que ter medo de ter você como pai. Porque a única coisa que eu posso dar para o mundo e para a sociedade é um filho. Eu não quero meu filho para sofrer. Você não entendeu o evangelho. A gente vai ter que entrar numa outra conversa. E como eu vim falar para salvo, ninguém vai doer. Estou falando com crente, estou falando com salvo. Amém ou não amém? Mas filho é normal. E aí o que aconteceu com a igreja? A igreja não quer enviar. Então a gente virou um clubinho nosso. 10 anos depois, as mesmas caras. E quem não está crescendo está morrendo, amigo. Ou a gente se reúne para enviar, ou a gente vai ficar entre a gente aqui mesmo e depois vai, o que está acontecendo? Não tem propósito. Não tem destino. Não passa pela cabeça da gente enviar. Como não passa na cabeça enviar, ninguém cresce. Como ninguém cresce, a gente morre. Então enviar é propósito natural. Então quando você olha para Jesus enviando, é porque Jesus já está deixando claro para esses caras o quê? Eu vou, vocês vão, e quem vocês fizer vai ir. Por quê? Porque vocês geram filho, mas formam pais. E toda vez que você formar um pai, esse pai tem que ir embora. Para quê? Para fazer a família dele. Você já leu quando Isaac casa? Quando Isaac casa, a cena é linda. Isaac casou, e aí a Bíblia diz assim, e foi Isaac consolado da morte da sua mãe. Você sabe que Isaac é o virgem de 40 anos, né? Isaac casa com 40. Porque ele tinha um pai também maluco que achava que ia durar a vida inteira. Abraão achava que não ia morrer. Quando a Sara morreu, aí a ficha caiu. Ele falou, ih, rapaz, aqui em casa
a morte também entra. Aí ele se coça para casar o filho. E aí quando ele casa o filho, a Bíblia faz questão de dizer que no casamento de Isaac, ele vai para a lua de núpcias, para a lua de mel. Quando ele entra na núpcia dele, a Bíblia diz, foi consolado. Quando que ele foi consolado? Quando teve relação íntima com a sua mulher? Não, quando constituiu a família dele, virou homem. Foi enviado. Saiu da tenda. Foi embora. E agora, Abraão, agora é o cara. Por quê? Porque está enviando gente. Então, você faz filho, você forma pai, você envia. Eu vou ler o texto. Lucas 9, versículo 1 e 2. Me ajuda aqui. Vamos ler junto aqui. Tem aqui? É aqui? Então vamos junto. Bota a versão da King James para a gente ficar juntinho. Havendo Jesus convocado 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade. Vamos fazer conta. Escolheu quantos? 12 são escolhidos. E agora ele faz uma coisa. O que ele fez? O que o texto está dizendo? Concedeu-lhes. É seu? É o quê? Gente, tem que ir ali na padaria. Te concedo o meu carro. Dá para ir e voltar na padaria, sim ou não? Dá para ficar com o carro? Porque eu te concedi para ir na padaria. Tá comigo ou não? Fala para o seu irmão, usa o poder, mas não se acha dono não. Ok. Ele concedeu o poder. Agora a Bíblia aumenta o nível. E completa o quê? Metade da autoridade? 1/3 da autoridade? Ó, você vai lá, mas volta rápido, porque pode dar ruim. Você vai lá, mas não confia muito não, porque vai dar errado. Não, quem está enviando, está concedendo poder e está dando autoridade. Fala para alguém da perto de você, a autoridade é completa, hein? Agora, autoridade completa para quê? Para tocar em ferro e virar ouro? A gente confundiu esse negócio. Autoridade para quê? Para mandar falar com os outros que o vizinho vai morrer porque bota som alto para tocar? Autoridade para quê? Para dizer que quem fala mal de você vai morrer comido de bicho? Autoridade completa para quê, gente? Vamos ler. Primeiro, expulsar todos os demônios. Pastor, tem demônio que não sai não. Vai ler a Bíblia de novo. Que a autoridade é completa para expulsar todos os demônios. Eu não quero nem saber o nome. É demônio? Sai. Pastor, não saiu. Então era palhaçada. Porque se fosse demônio, tinha saído. Porque para expulsar palhaçada eu não tenho poder não. Mas todo demônio eu recebi. É que tem dia que é palhaçada. Tá fingindo que tá dando de maluco. Tem gente que não discerne. Mas se é demônio, todos os demônios têm que sair. Porque Jesus deu autoridade completa para nós. Fala para esse irmão, completão, hein? Ok. Autoridade para quê? Expulsar demônio. Realizar cura. É engraçado, porque ele vai botar realizar cura aqui e depois ele vai falar curar doentes. E por quê, pastor? Porque tem gente que o problema dele não é a doença, é ser a doença. Vamos embora. Então ele deu poder para curar a doença, mas também deu poder para curar o doente. Porque tem irmão que ele é mais doente que a doença. Por isso que Jesus aparece para um homem e pergunta, você quer ser curado? Porque o problema não é a autoridade que a gente carrega, o problema é se você quer. Tem um monte de gente que está tão ruim, mas tão ruim, que ele vive do que é ruim. E no dia que ele for curado, ele vai ter mais desculpa, porque a vida toda é sem vergonha. E se for curado, está sem vergonha, porque tem mais para falar. Acabou a desculpa, não tem mais o que falar. Então, ele deu poder para curar a doença, mas curar o doente. Pergunta meu, fala para ele, está completo, eu posso fazer os dois. Tá, segue aí o 2. Vai. Toca nele, Senhor. Poder mais para quê? E autoridade completa para quê? Proclamar o reino de Deus. Aqui está uma verdade. Eu chamei vocês, eu enviei vocês, eu dei para vocês poder e eu dei para vocês completa autoridade. Expulsar todos os demônios, curar todas as enfermidades, curar todos os doentes
proclamar o meu reino. Você quer saber por que a gente tem problema na hora de fazer filho e gerar paz? Porque a gente se perdeu do que a gente tem que proclamar. É possível você estar numa igreja evangélica e ouvir tudo, menos o reino de Deus. Eu não quero te ofender, mas dependendo do lugar que você vai, vão te proclamar tudo, menos o reino de Deus. E qual o problema? O problema todo é que como ouvirão se não há quem pregue? A gente fala, está faltando pregador. Não, está faltando mensagem. Nosso problema não são com os pecadores ouvem a mensagem e todos os que querem se arrepender, se arrependem. O problema todo é que as nossas mensagens não conduzem ninguém para arrependimento. A gente se reúne para pior o tempo todo. Lembra de, pastor, não dá para se reunir para pior. Você tem que ler a Bíblia. O texto da Santa Ceia fala, quando vocês se reúnem como igreja, é para pior e não para melhor. O que Paulo estava dizendo? Era melhor vocês fecharem essa igreja. Porque o tipo de culto que você está fazendo só piora a vida de vocês. Vocês não se reúnem, vocês se reúnem para se dividir. Vocês se reúnem para um comer e o outro passar fome. Vocês se reúnem, tem gente morrendo, doente, fraco no meio de vocês. Por quê? Como que pode isso? Porque eles se perderam, porque Jesus disse que toda vez que a gente se reunisse, tinha que ser em memória de quem? Fala a verdade, todo culto que rola por aí é em memória de Jesus? Fala para mim, é em memória de Jesus? Irmão, alguém que faz um culto em memória de Jesus consegue cantar? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei? Irmão, fala para mim, um culto em memória de Jesus, você consegue cantar um negócio desse e acreditar que você está de pé porque você tem raiz para suportar? Você acha de verdade que alguém que faz um culto em memória de Jesus vai falar para a vergonha dele, olha eu aqui? Fala para mim, um culto em memória de Jesus. Você só quer saber de quem? Fala alto. Um culto em memória de Jesus. Qual é o assunto? Qual é o desejo? Qual é a vitória? Qual é o meu querer? Qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha busca? Porque o culto é em memória dele. Então ele falou, dei poder para vocês. Para quê? Para proclamar o meu reino. E existe uma diferença enorme entre ensinar o evangelho e pregar o evangelho. Pastor, a quem eu prego o evangelho? Eu prego o evangelho ao não crente e ao crente. Mas ensinar o evangelho eu só ensino ao crente. Ensinar o evangelho tem a ver com o discipulado. E aí vem um problema nosso. Qual? Como a gente ficou muito tempo sem discipular ninguém, e isso é um problema da igreja, não discipular ninguém, agora a gente foi para a igreja do ensino. Só que tem um problema. A quem eu ensino? A quem eu preguei. Se o cara não nasceu de novo, pregar a ele não faz sentido. Pastor, por quê? Porque como que ele vai discernir o que é do Espírito se ele ainda é carne? Não é isso que Jesus disse para Nicodemos? O que é nascido da carne? Fala. E o que é nascido do Espírito? E Nicodemos é mestre que não nasceu de novo. Dá para citar a Bíblia aos montes e nunca ter nascido de novo. E o que tem de gente que gosta de ouvir doutor que não nasceu de novo. O que tem de gente que fica no YouTube ouvindo gente que não nasceu de novo. O que tem de gente sendo aconselhado por gente, fala tão bonito, mas não nasceu de novo, não serve para mim. Eu quero lá ouvir ateu. Eu quero lá ouvir gente que não é crente. Eu quero lá ouvir gente que fala de tudo, mas menos do Evangelho. Quem é nascido de Deus vai proclamar o Evangelho e mais nada. Pega o teu pregador preferido e vê quantas vezes ele fala de Jesus. Ah, pastor, ele fala de vez em quando. Para de ouvir ele. Para de ouvir ele. Ele não está te ensinando evangelho, ele está te ensinando coach, mentoria, qualquer desgraça do tipo. Isso é subproduto do evangelho, irmão. Você sabe o que é subproduto do evangelho? Eu vou te falar. Esses dias eu comprei uma Fanta laranja. Eu perguntei para a mulher, tem suco? Ela falou, não, mas tem Fanta. Eu digo, o que? Laranja. Eu falei, e uva? Eu falei, uva e laranja? Ela, uva e laranja. Eu falei, pelo menos tem fruta. Ela, tem, laranja. Aí eu levei a garrafa para casa. Quando eu cheguei em casa, estava lá. Contém 0,05% de laranja. Tem laranja. Mas não é de laranja. Com todo respeito, mas tem pregação. Tem leitura da Bíblia. Só não é Jesus. É 0,05% de Jesus. Aí no final do culto você vai para cá dizendo,
Está vazio ainda aqui. Claro que está, porque só tem um que preenche vazio, irmão. Jesus. Aí alguém fala assim, caramba, fulano está tanto tempo na igreja e continua sem vergonha. Claro, ninguém prega o evangelho para ele. Só tem um que pode tirar você do pecado. É Jesus, amigo. E para sair do pecado, só ouvindo uma proclamação do evangelho. É engraçado porque os primeiros 12 Jesus não enviou para pregar, para ensinar. Pode ler. Ensinar está na última comissão, lá no capítulo 28 do Mateus. Aqui, ele está dizendo, vocês vão pregar. Com todo respeito, mas a gente precisa voltar a pregar. Cara, a gente está se reunindo para descobrir quem é a besta que saiu do mar. Eu sei, eu desconfio quem deve ser a besta. É o cara que está com a revistinha na mão ensinando para outra besta. Duas bestas discutindo quem é a besta que saiu do mar. Não faz ideia de quem é Jesus, não sabe, faz bolufa do que é novo nascimento, mas estão discutindo que arminianismo. É arminiano ou calvino? Eu não sei se eu sou calvinista. Eu não sei se eu sou... É pré-tribulação ou pós-tribulação? A tribulação é você, miserável. É você a tribulação. O cara está discutindo um montão de coisa quando a maturidade traz para a gente uma coisa só: unidade da fé. O maduro tem unidade da fé. Irmão, você tem toda divergência, eu tenho minha divergência, mas no final, ideia a gente pode divergir, mas sentimento, eu amo Jesus, você ama Jesus, o meu Salvador é Jesus, o teu Salvador é Jesus, eu sou pecador, você é pecador, eu fui lavado, você foi lavado, ele pagou tadinho, ele pagou... Somos irmão, somos corpo, somos família, e o resto a eternidade revela, mas o que me une a você é pela fé. Mas aí a gente pega as coisas que são unidade da fé, ignora isso e depois fala, não sei o que aconteceu. Então esse cara que Jesus está enviando, ele enviou para proclamar o evangelho. E eu gosto disso demais, porque quando chega no versículo 6, o versículo 6, ah, Senhor, deixa a Bíblia aí, varão. Quando chega no versículo 6, o texto diz assim, e assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, dialogando com a sociedade. Amém ou não amém? Não foi diálogo com a sociedade? Porque a igreja tem que dialogar com o mundo. Porque a gente está aqui para ter uma relação de diálogo com a sociedade. Foi não? Foi o quê? Você sabe o que é pregar? Alguém aqui sabe o que é pregar? Pregar te lembra o quê? Fala. Fala, pregar. Te lembra o quê? Quando você pensa em pregar, fala, pastor. Faz mais alto. Aí, pregar te lembra o quê? Martelo, prego, cabeça do martelo. Pau! Sim ou não? Eles saíram. Ei, se arrependa. Pum! Ei, o reino de Deus vem. Pum! Ei, Jesus está voltando e vai buscar o que é dele. Quem não é vai ser condenado. Pum! Pastor, tem que ter jeito para falar, senão espanta. Aí a gente faz concessão para o cara ficar dentro da igreja e fora do céu. Não. Completa autoridade para anunciar e pregar o evangelho. Pau! Fala para mim, quando faltou arrependidos nessa igreja? Quando faltou gente para ser batizada nesse Jordão? Quando faltou multidão de discípulos para seguir Jesus? Nunca. Desde que houvesse alguém na autoridade para pregar o evangelho. Eu vou falar do meu coração. Eu tenho em média na Vinde 70, 80 pessoas visitando todo domingo. E é um fluxo mesmo. Mas sempre tem 70, 80 visitantes todo domingo. Mas a gente está fazendo batismo todo mês. Ontem eu comecei, ontem não, terça-feira eu voltei do encontro. A gente comprou um sítio lá. Por isso que eu estou precisando de 1 milhão. Estou devendo muito. Mas muita coisa, não tem noção do tamanho da dívida. E a gente comprou o sítio e eu vou pagar agora 600 mil. Eu assinei o contrato, eu vou pagar. Eu tenho 6 mil, eu vou pagar os 600 mil. Vou dar, dia 31 de janeiro eu pago lá, 600 mil na mão do cara. E aí doideira é o seguinte, aí todo mês tem encontro. Terça-feira agora, e aí a gente fez o encontro, e a gente modificou o encontro todo. Para quê? Pregação do evangelho. Também o cara vai tomando pancada do primeiro dia até o final. E aí no final do dia, o final do encontro é o seguinte, ninguém faz apelo, ninguém convida se quer aceitar Jesus. No final do negócio é o seguinte,
irmão, cumprimos o nosso papel com você, estou te levando, voltando para casa. Aí o cara, ué, como assim? Eu falei, não, a única preocupação minha já está cumprida. Qual? Ser fiel à mensagem. Agora sobre você, juízo. Pastor, só botou uma arma na cabeça dele. Ele já está com uma arma na cabeça dele. E é uma arma pior do que o diabo. A ira de Deus. Porque pensa num Deus irado. É o nosso. E você não viu Deus ainda irado. Deus é tardio em irar, mas a ira de Deus, quando vir, vai vir mesmo. E tem razão de vir, porque Ele deu o único filho dele para que você não perecesse. Mas mesmo assim o cara escolheu as trevas em vez da luz. Ouviu a mensagem do Evangelho e aí no final da mensagem do Evangelho disse, eu acho que eu não quero ainda não. Como esse cara, o que tem sobre esse cara? Só juízo e a ira de Deus. E não tem capeta que te tira da mão de Deus quando o juízo vier. Tu acredita que na terça-feira, no pós-encontro, estava todo mundo lá na igreja, participando da célula e fazendo escola das águas para ser batizado? Alguém disse para mim, pastor, se pregar duro o povo não volta. É o contrário, pregar mentira que não traz de volta. A gente precisa se livrar da Fanta laranja e fazer suco de laranja sem açúcar e falar, bebe, miserável, bebe. Pastor, e se a pessoa ficar chateada comigo? Vai ficar chateada, mas pelo menos uma vez na vida ouviu a pregação verdadeira do Evangelho. Quem disse que fidelidade à palavra de Deus é terminar de pregar e todo mundo aceitar Jesus? Quem disse que fidelidade à pregação do Evangelho é você pregar o Evangelho e todo mundo ficar rindo para você e dizendo, você prega demais? Fidelidade ao Evangelho é pregar o que você tem que pregar e acabou o assunto. É terminar o sermão e voltar para casa dizendo, fiz o que tinha que fazer, falei o que tinha que falar e agora com você, para quem aceitou Jesus, prazer, somos família. E para quem não aceitou, tadinho. Sobre você é o juízo de Deus e você que preste conta. Fui embora, porque a minha parte aqui é pregar. Pô. Você quer seguir a conversa de Jesus com esses caras? Volta para o versículo 4. Eu quero chegar no 10, hein? Na casa em que entrares, ali permanecei, até que chegue a hora da vossa saída. Achou alguém que quer ouvir a palavra? Achou alguém que gosta da palavra? E aí é a verdade. Você não precisa ficar inventando um monte de gente para ouvir o Evangelho. Achou uma pessoa que gosta de Jesus? Achou uma pessoa que quando você fala da Bíblia, ele gosta de ouvir a Bíblia? Irmão, para que sair evangelizando mais alguém? É ele. Pega tudo que você tem de Jesus e coloca nele. Gasta teu tempo nele. Se esforça nele. Pastor, quando eu falo da palavra aqui, o pessoal chora. É aqui que eu vou ficar. Fica lá, Jesus não vai de casa em casa, não. Não vai de. Eu preciso de uma nova estratégia. Não, a estratégia está pronta. Achei alguém que ama o Evangelho. Opa, é para você que eu fui enviado. Eu vou permanecer aqui, eu vou servir você, eu vou pregar o Evangelho a você, eu vou ensinar para você, eu vou almoçar contigo, eu vou jantar com você, a gente vai andar junto. Até que você se torne que eu me tornei em Deus e possa fazer o que eu estou fazendo contigo. Agora, loucura. Versículo 5. Porém, se não vos receberes, sacode o pó da vossa sandália assim que sair daquela cidade, como testemunha contra aquela gente. O que Jesus está dizendo? Preguei a verdade. Não quer a verdade, amigo? Ó, só estou avisando aqui, nem a poeira eu estou levando, hein? Mas ó, um último aviso. Você já conhece a verdade, agora é com você. Tchau. Tchau. Passa para a próxima. Faz sentido ou não isso aqui? Aí você quer cuidar de quem não quer ser cuidado. Você quer gastar tempo com quem não tem tempo. Você quer andar com quem não quer andar. Se isso te pesava no coração, deixa eu te falar, Jesus já te liberou. Sabe o que eu já descobri em Deus como pastor? Sempre vai ter gente que reclama dizendo que foi abandonado na igreja. É estranho, porque eu moro na mesma casa, sou casado com a mesma mulher e cultuo na mesma igreja, todo culto, nem falta culto. Mas o miserável fala que eu abandonei ele. Se tem alguém que foi abandonado, é a gente, porque a gente continua no culto, continua morando na mesma casa e o cara que não vem na igreja, mas foi abandonado. Ok, mas o pior de tudo é o seguinte. O pior de tudo é o seguinte, o cara não foi abandonado. Não, quem me abandonou foi você que me abandonou. Porque eu estou aqui. Eu não saio do culto. Se tem culto quarto, eu estou quarto. Se tem culto domingo, eu estou domingo. Se tem culto quinta, eu estou quinta. Se tem culto terça, eu estou... E continuo morando na mesma casa.
Não, eu que fui abandonado. Mas no meio disso tudo aqui tem uma verdade. A gente não cuida de quem precisa. Pastor não cuida de quem precisa. Quando você fala, poxa, pastor, você tem que ir lá porque fulano precisa muito. Pastor não cuida de quem precisa. Jesus não cuidou de quem precisava. A gente cuida de quem deixa cuidar. Eu queria muito cuidar de quem precisa. Mas eu já descobri uma verdade. Eu não cuido de quem precisa. Eu cuido de quem me deixa cuidar. Porque tem um montão de gente que precisa, mas não deixa. Ele fala que precisa. E realmente precisa. Mas deixa? Deixa? Não. Então vai cuidar de quem deixa. Vai falar para quem tem ouvido para ouvir. Vai cuidar de quem quer receber cuidado. Amém ou não amém? Ok. A conversa segue. O capítulo 9 é extenso. Jesus continua conversando com eles. E a orientação de Jesus a esses caras é terrível. Quando você lê o versículo 3, ele diz, não levem nada com vocês. Não levem cajado. Não levem mochila de viagem. Não levem pão. Não levem dinheiro. Não levem nenhuma túnica extra. Verdades sobre isso aqui. A tua provisão sou eu. O discípulo que Jesus envia precisa caminhar na ideia do seguinte: quem me sustenta é Deus, quem guarda a minha casa é Deus, quem me veste é Deus, quem me alimenta é Deus, quem paga a minha conta é Deus. Pastor, eu não consigo ter fé para isso. Então não tem de ser discípulo, porque o discípulo que Jesus envia, ele vai na dependência de uma ovelha. Perguntaram para mim, quanto tem que ter no caixa da igreja? Eu falei, enquanto eu for pastor, nada. Tudo que vem é Deus dizendo, é isso aí, filho, porção do dia. Eu gasto. Eu gasto até no que não tem, eu gasto. Agora tem uma verdade também. Tem uma verdade aqui. Você não vai me ver na igreja dando palavra de ofertório dizendo, irmão, eu não. Falei, irmão, se não quiser dar, fica tranquilo. O maçom vai dar, o macumbeiro vai dar, porque essa igreja tem dono e o dono paga. E paga mesmo. Agora a loucura é a providência aí para a viúva lá de Sarepta e não ficar com Israel. Mas se quiser, vem para Israel primeiro. Mas se não quiser, a viúva de Sarepta fica com tudo. Não, sem dinheiro. Eu gosto também deles irem sem roupa extra. Isso é um aviso para a minha geração. Porque Jesus nunca mandou discípulo com roupa extra. E alguém me diz, por quê? Para eu caminhar ciente que se sujar, não dá para trocar. Uma vida só. Ah, pastor, 20 anos certinho, vacilou um dia e agora não presta. É isso mesmo. É isso mesmo. Fomos chamados para sermos irrepreensíveis. Fomos chamados para ser testemunha de exemplo. É isso mesmo. Quem Jesus envia com a roupa só e fala, não dá mole, porque não tem outra para trocar. Ok. Ele continua. A conversa é bacana. Quando a gente continua lendo o capítulo 9, é bacana porque o versículo 10 do capítulo 9, você vê os discípulos voltando. E aí é uma marca dos discípulos que Jesus envia. É bom salientar, eu quero chegar nos 72, mas esse aqui é o primeiro envio. É de 12. 12 que proclamaram o evangelho, 12 que anunciaram Jesus, 12 que falaram de Jesus. E agora esses 12 voltam, e aí chega o versículo 10. O versículo 10 diz, ao regressar os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. É uma verdade da vida cristã. Quando você vê alguém na igreja que presta conta, você achou alguém que tem caráter de discípulo. Quando você vê alguém que diz, eu faço da minha vida o que eu quiser, na hora que eu quiser, e não dou satisfação para ninguém, você vê alguém com o caráter do diabo. Porque discípulo que Jesus envia volta prestando conta. Esse prestar conta aqui tem a ver com o caráter de quem Jesus envia. Você entende que tem gente que não dá para enviar, porque se enviar, ele fica por conta. Esse negócio de prestar conta não é coisa de Assembleia de Deus, não é coisa de igreja batista, não é coisa de igreja evangélica e de pastor, não. Esse negócio de prestar conta é coisa de discípulo que Jesus envia. Eu tenho na minha igreja gente muito mais velha do que eu, que quando vai viajar me liga e diz, esse final de semana eu vou viajar, ok? Eu digo, ok. O cara podia ir embora, e eu só saber depois pelo Instagram. Fala, não, pastor, eu quero falar com o senhor. Minha família, almoço de família.
aniversário. Eu falo, não, irmão, obrigado, vai com Deus e tal. Me manda o Pix que eu vou te dar um presente lá para você comprar um negócio para você. Vai com Deus. Mas tem gente lá, parece filho sem pai. Eu só sei que se morrer, eu vou saber quando morrer, porque foi, voltou, tá bom, foi. O cara não presta conta com ninguém. E ele fala, não, eu sou livre. Não. Quando a gente vive família, a gente presta conta mesmo. Eu pensei que casado eu ia fazer o que eu quisesse. Eu descobri que a Priscila é pior que minha mãe. Faz sentido isso aí ou não? Não dá para viver família sem prestar conta um pro outro, é? A sua família não presta conta para ninguém. Leva mal não, mas você não viveu família ainda. Mas Deus vai te dar uma. Quando chega o versículo 49 e 50, tem um cara expulsando o demônio. E esse cara que está expulsando o demônio deixa João doido. Por quê? Porque João achava que ele era o escolhido para expulsar o demônio. E que tirando ele, só mais 11 podiam expulsar o demônio. E de repente ele está andando, o que ele descobre? Tem um irmão também com a unção do caça-fantasma. Tem outro irmão expulsando, e a Bíblia diz no versículo 49, ó. 49. Vimos um homem expulsando demônio em teu nome. Isso aqui é legal. O capítulo 9 e o capítulo 10 é manual de discípulo que Jesus envia. Os caras estão todos felizes, prestaram relatório, deu tudo certo, os doentes foram curados, as enfermidades foram repelidas, os demoniados foram libertos, e agora eles voltam e dizem, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque alguém deve ter visto a gente expulsar demônio e viu como a gente fazia. Em nome de Jesus, sai. E aí? Saiu por aí falando a mesma coisa. Mas o pior não é o cara copiar a gente, Jesus. Sabe qual é o pior? Tá dando certo. A gente precisa aprender isso rápido. Eu estou fazendo uma conferência de discípulos dia 19 lá na igreja. Aí ontem um irmão mandou um cartaz para mim. Tem outro pastor fazendo conferência de discípulos dia 7 de setembro. E o cartaz é o meu. Ele tirou meu nome, tirou da minha igreja, botou a dele e disse 7 de setembro, conferência de discípulos, aqui. E eu conheço o irmão. Eu conheço o pastor, é meu brother. Aí a irmã ligou para mim irada e disse, pastor! Eu disse, qual o problema? Ela disse, mas até o nome. Eu disse, qual o problema? Mas é muito igual. Eu falei, eu sei que é igual. E que bom que ele está me confiando, porque eu sou referência de coisa boa, amém? Mas tem gente, irmão, que se comprar um pote, chegar em casa e ver que a vizinha comprou um pote igual, morre. Ah, tem gente que só comprar um móvel e ver que a irmã comprou igual, fala, ela tem inveja de tudo que eu tenho. Pode até ter, mas o problema não é esse. O problema todo é você olhar para dentro de você e acreditar que tem coisa que só você pode carregar. E tem gente acreditando nisso. É ou não é? Aí Jesus olha para esses caras e fala isso aqui para eles. Olha o que ele diz ali embaixo. Pois afinal, ele não caminha conosco. Ele não é da nossa convenção. Ele não faz parte do nosso clube. Ele não é church. Ele não pintou a igreja de preto. Como assim? Aí Jesus responde para ele no versículo 50. Muito bom. Não proibais. Imagina sorvete caindo. Senhor, vimos um cara fazendo tudo errado. Não anda com a gente, expulsando demônio no teu nome. Vamos lá, para com isso. Aí Jesus falou, volta lá e pede perdão. Volta lá e não proíbe mais. Mas por quê? Porque quem não está contra a gente está fechado com a gente. Irmão, a gente está brigando com quem não era para brigar. E quem era para brigar a gente está deixando passar batido. A gente está brigando com quem expulsa demônio. Enquanto isso os demônios continuam dos outros. Não. Se você é meu discípulo, eu estou te enviando. Você precisa carregar a consciência. A real consciência. De que o poder não é seu. Eu te concedi. Mas o meu poder é dado a vocês para aquilo que é útil sobre a proclamação do Evangelho. João deve ter voltado para cá dizendo, ih, rapaz,
Descobri agora que eu não sou tão poderoso assim, é tudo dele, ele está dando para outras pessoas, hein? A gente está andando com ele, mas tem gente que não anda com ele, mas tem ele. A conversa continua. Jesus continua andando com esses caras e é fantástico, porque quando chega o versículo 62 é onde eu vou chegar e vou terminar. Porque eu pensei que eu ia chegar aqui em 10 minutos e não cheguei. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Fala alto: ninguém. Não, fala com vontade: ninguém que colocou a mão no arado e ficou olhando para trás é apto, é autorizado, é capaz. Caramba. Aqui talvez está a primeira e grande marca de um discípulo que Jesus vai enviar. Qual? Desconfie sempre de alguém que se diz chamado por Deus e não deixou nada por amor a Ele. Você conhece gente que diz: por amor a Jesus eu abri mão de tanta coisa? Ah, para de graça, mulher de Ló. Não, isso é coisa de mulher de Ló. Isso é coisa de quem vai virar estátua. Deus sabe que eu tenho cavado muito poço para servir a Jesus nessa vida. Imagina eu olhar para a minha vida e dizer: ah, tenho servido Jesus, sou pastor da Vida Church há 7 anos. E só Deus sabe o quanto eu abri mão para ser pastor dessa igreja. Não, isso não é evangelho. Eu era um moleque de 21 para 22 anos, tinha uma loja de material de construção, uma lan house e uma pizzaria. Empresário bem sucedido, para um filho de carroceiro, estava indo bem. Fazia faculdade de Direito, era um dos melhores alunos da faculdade, estava indo bem. Ganhava dinheiro que moleque da minha idade nunca ganhava. Um belo dia eu olhei e falei: Deus me chamou. Chamou. Dei de oferta tudo que eu tinha. E fui ser missionário para ganhar R$610. De um dia para o outro eu fiquei milionário, ganhava 610 conto. Como eu era músico e gostava de tocar, falei: sem instrumento eu não fico. Então fui na loja de Nova Iguaçu e comprei uns 20 mil de instrumento e a prestação era quanto? R$600. Então agora eu era ex-empresário, estudante e universitário, e agora eu virei o quê? Um missionário que ganha 10 conto por mês. Isso não pode ser a razão da minha murmúria. Eu não posso olhar para trás e dizer que advogado eu seria. Um péssimo. Porque um advogado que foi chamado para ser pastor, um péssimo. Assim como um pastor que foi chamado para ser pastor e virou político, um péssimo político. Irmão, o que vai dar? Vai dar ruim, porque você precisa ficar naquilo que você foi vocacionado. Eu não posso olhar para trás e dizer: olha o que eu abri mão. Pelo contrário, olha a furada que Deus me tirou. Ia ser um péssimo empresário, um péssimo advogado, e agora eu sou um pastor legal. Legalzinho. De peso eu sou, tá bom. Amigo, o cara olha e fala: Deus me chamou. Então deixa eu te falar uma coisa: não é exclusividade. Todo mundo que Deus chama vai ter que deixar alguma coisa. Ah, Deus me chamou, mas não me pediu nada. Irmão, você não ouviu chamada não, foi sussurro. Não, foi chamada não. Se você ouviu chamada de Deus, se prepara para deixar coisas para trás. Agora, deixar coisas para trás não é perdi. Deixar coisas para trás é ganhei. Irmão, olha para a Bíblia. Todo mundo que Jesus chamou deixou alguma coisa para trás. Mas com todos eles que deixaram alguma coisa para trás, o que deixou não era nem comparado perto daquilo que recebeu. Mulher, me dá-me de beber. Como pode tu, sendo judeu, pedir a mim? Fala: minha filha, se tu soubesse quem está te pedindo. E se tu soubesse a água que eu tenho, você tinha me dado o que eu tenho há muito tempo, e eu já tinha te dado o que eu tenho há muito tempo, você estava feliz da vida. Porque a água que eu tenho é melhor que a tua. A que você vai me dar, eu vou ficar com sede daqui a pouco. A que eu vou te dar, rios de água viva vão fluir de você. Já leu o que acontece logo depois? Quando ela ouve de Jesus e conhece que Jesus é o Messias? Está lá em João 4. E ela deixou o cântaro. A mulher ficou tão zureta, tão doida com a revelação de Jesus ser o Messias, tão louca da água que ela bebeu de Jesus, que o que ela faz? Ela larga o cântaro na hora. Pastor, alguém diz: que loucura. Deixa eu te contextuar. Deixar o cântaro dava divórcio. Ah, mas ela já teve 5.
Essa piada não foi boa. Mas perder nunca é bom. Dava divórcio, ia ser chamado de mulher relapsa. Tudo você possa imaginar. Outra coisa, ela foi lá pegar água, voltou para casa sem água. Mas por que ela deixa o cântaro? Porque é a marca de alguém chamado por Deus deixar alguma coisa por amor a Ele. Irmão, com todo respeito, não se ofenda comigo, mas tem gente que gosta mais de hino do que da Bíblia. O problema é seu. Quem mandou largar a rede? O cara canta um negócio desse, eu fico irado, porque eu falo, irmão, vai ler o texto. Porque quando você lê Lucas 5, o que tem lá? Quem mandou largar a rede? A conversão. Ninguém mandou largar a rede, mas largou. Ninguém mandou largar a rede, mas largou. É o final do capítulo 5 de Lucas. Mostra que você é capaz agora, vai lá. O final do capítulo 5 de Lucas, o texto diz assim: e eles deixaram tudo e o seguiram. Quem mandou largar a rede? Quando ele tem a visão de quem Jesus é e o que o reino de Jesus significa, ele olha para o que tem. A maior colheita da vida dele, e a conta que ele faz é o seguinte: Senhor, é Lucas 5. Ainda dei a dica, e eles deixaram tudo, ó. Quando ele botar também, vocês vão ficar com inveja. É ruimzão, né? Quando o pessoal para e fica esperando você fazer, né? E tem gente que tá pensando, lerdão, hein, tal. Eu não, eu tô contigo. Eu fecho com você. Longe de mim te zoar. Mas qual o nome desse moleque? Qual o nome dele? Só podia ser Lucas. Porque lá na igreja tem 5 Lucas, 5 é lerdo. Achou, lá, Kaique? Nada, Kaique. Não lê Bíblia, né, Kaique? Poxa, Kaique, eu vou falar uma coisa pra você, Kaique. Você tá ruim demais, Kaique. Hã? A Vita é nome de prova, hein? Vita, eu tenho um Vito lá também, luta. Lento toda a vida. Esse aqui é bom? Oi? Kaique também? Não dá glória por isso, gente. Versículo 11, Lucas 11, vai. 5:11, vai. Aê! Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Caraca, a maior pescaria da vida do cara. O cara olha para o que Jesus é e para o que o barco dele está cheio. E fala, tá doido. É ruim de eu trocar Jesus por isso aqui. Você entende ou não? Quem tem a visão do reino e da eternidade nunca vai trocar a eternidade por aquilo que é temporal. Só troca Deus por coisas temporais quem não teve uma visão de quem Deus é. Não é apto para o reino de Deus quem fica olhando para trás dizendo, abre mão de alguma coisa por ele. Quando termina o capítulo 9, começa o capítulo 10, tem uma última verdade, e é a primeira que eu ia pregar, mas é a última que eu vou fazer aqui. É o capítulo 10, versículo 1 de Lucas 10. Guarda isso aqui e eu vou dar uma última ideia sobre discipulado aqui. Ok? Havendo passado esses acontecimentos, esse tudo que eu fiquei aqui até agora falando, o Senhor fez o quê? Fala alto. Mais alto. Eu quero que você guarde esse princípio é de cura. Fala alto. Ok? Quantos? Nomeou. Fala então alto. Nomeou. 72. Nomeou. 72. Fala para alguém que está perto de você. Jesus nomeou 72 discípulos. Pergunta para esse irmão, quantos discípulos Jesus nomeou? Responde para ele. Agora pergunta para ele, qual é o nome dos 72? Responde para ele. Está pronto para ver uma verdade sobre o discípulo que Jesus envia? E aqui está a cura para a nossa geração, se a gente ouvir Deus.
O primeiro envio é de 12. Os 12 a gente tem um nome. Foram os 12 apóstolos. Então, para os 12 primeiros, a gente tem um nome, porque se tornaram 12 apóstolos. Detalhe, desses 12, alguns só foram citados nesse dia. O nome nunca mais apareceu. Alguns deles, o nome foi dito no dia que eles foram escolhidos. E nunca mais você lê na Bíblia o nome deles. Dos outros 72 que compõem com os 12, faz conta comigo. 72 agora estão sendo enviados. O que você imagina agora? Que a Bíblia vai dizer o nome dos 72, sim ou não? Oi? E eu te pergunto, qual é o nome deles? Alguém sabe o nome deles? Alguém imagina o nome deles? Chuta para mim, se 12 a Bíblia disse o nome, de 72, quantos os evangelhos dizem o nome? Muito bom. Grande participação. Calma, um de cada vez, calma. Fala para mim, de 72 que Jesus está enviando, 12 eu já disse, 12 o nome está lá. Mas quantos a gente sabe o nome? No total foram quantos nos evangelhos que a gente sabe o nome? Oi? Quanto? Não, 12 mais 5? Não, 12 o nome já foi dado. Mas quantos? Chuta. De 72, quantos? Muito bom. Isso aí. Quantos? Hã? Chuta. Chuta, pastor. Quantos? Quantos? Alguém falou alguma coisa? Vai, fala. Quantos, gente? Só 12? Quantos? Olha a doideira. Não era para ser uns 50? 40? Meio? 36 da metade? É. Além dos 12, a Bíblia vai dizer que Nicodemos e José de Arimateia eram discípulos ocultos. 007. E dos 2 discípulos que fugiam no caminho de Emaús, a Bíblia diz o nome de um, mas não diz o nome dos 2. Diz que um deles chamava-se Cleopas. Faz conta comigo. 12 apóstolos, Cleopas, Nicodemos, José de Arimateia. 12 mais 3? 15 de 72. A Bíblia só citou o nome de 15. Por que Jesus nomeia e não dá nome? Você conhece alguém que é nomeado e não ganha nome? Você conhece alguém que é nomeado, mas ninguém sabe o nome? Quem é que é nomeado e não tem nome, gente? Discípulo. Quando você vê essa igreja onde todo mundo quer nome, você achou uma igreja de multidão, mas você não achou uma igreja de discípulo. A última coisa que discípulo ganha na Bíblia é nome. E de vez em quando a gente tem um profetismo quebrado dizendo: Deus vai fazer o teu nome, Deus vai exaltar o teu nome. Eu queria saber aonde está a Bíblia desse profeta. Deus tem promessa com o teu nome, e a gente fica acreditando e passa 20 anos esperando a exaltação do nome, e se trespassando e ferindo gente, sendo ferido. Por quê? Porque está todo mundo esperando o nome. Só que uma marca do discípulo que Jesus chama é anonimato. Eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa. Mas João Batista é o discípulo amado de Jesus. Na verdade, é o homem que prepara o caminho para Jesus e é um amado dele. É o primo do Jesus. Ele batiza Jesus, ele cumpre em Jesus o que ele tinha que fazer. E o culto do João é lotado, até que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acontece uma coisa doida. O quê? Um profundo esvaziamento.
Aquele culto do João que estava sempre lotado, agora está vazio. Pastor, o que aconteceu? O que aconteceu é que João pregava: eu batizo você com água, mas depois de mim vai vir outro que os batizará com Espírito e com fogo. Um belo dia ele está batizando e quem está passando? Jesus. E aí o João muda o sermão, decoradinho. Agora ele não diz arrependei-vos, agora ele diz: eis aqui, no meio da gente, aqui, posicionado nessa fila do batismo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ato do batismo, uma cena hollywoodiana. O céu se abre, o Espírito em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Jesus, e do céu em nítido som se ouve a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No outro dia, João está lá batizando, e aí Jesus passa, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Tiago e André ouvem a segunda vez e dizem: é ruim de eu perder essa chance. Esse aí, João. Tem dúvida não, João? Tem não, é ele. Eles entregam a carteirinha e dizem: foi bom congregar contigo, mas a partir de agora eu sou da igreja do Cordeiro de Deus. E eles começam a andar atrás de... Escuta, João Batista não fica em crise, porque alguém que me larga para seguir Jesus está bem. Porque quem faz discípulo não faz para si, faz para Jesus. Agora o cara está indo atrás de Jesus. E eles perguntam para Jesus, Jesus pergunta para eles: o que vocês estão buscando? Irmão, 90% dos crentes dessa geração ia ser reprovado aqui. Se Jesus aparecesse no culto e perguntasse para o cara: o que você está buscando? O cara ia dizer: tenho medo da resposta. Hein, Vitor? O que o cara ia responder, será? O que vocês estão buscando? Mas esses dois estão de parabéns. Eles dizem: buscamos saber onde tu habitas. Eu quero saber onde tu habita. Jesus mostra para eles onde habita. E agora eles fazem coisa de discípulo. Vai buscar gente para levar onde Jesus habita. Porque eles querem saber onde Jesus habita para nunca mais perder Jesus. Eles querem saber onde Jesus habita para nunca mais deixar de levar pessoas até Jesus. Só que aí a coisa vai andando. E chega o final do capítulo 3 de João. E o final do capítulo 3 de João é assustador. Por quê? Porque os fariseus e os discípulos de João Batista começam uma briga. E a briga é o seguinte: tem uma coisa errada, porque o nosso culto está vazio demais. Ah, irmão, o que é ter de gente dizendo que o ministério acabou? O que é ter de gente? Eu sonho com um dia de alguém entrar na minha igreja e talvez ver ela vazia. E eu poder com um sorriso dizer: foram enviados. Não está vazia porque eu perdi. Está vazia porque eu enviei. E daqui a pouco vai chegar mais gente, mais filhos que eu vou formar pais. Mas os pais que estavam aqui, todos enviei. Os caras chegam em João Batista e dão uma enquadrada em João e diz: João, escuta, João, aquele, olha a mentalidade, aquele que você batizou, ou seja, que você só batiza porque você batizou. Aquele que você batizou aqui um dia desse, está ali do outro lado do Jordão, e todos estão indo ter com ele. Pegou? João, o cara começou depois de você. João, o cara que está lá foi você que batizou. João, ele nem foi para outro rio, ele foi para o outro lado do Jordão e abriu a filial, João. João, e vou falar mais, João, tá bombando, João. Tá mais cheio que aqui, João. O que está acontecendo, João? Aí o João responde o que está no final do capítulo 3 de João. Kaique, não faça vergonha agora. Sabe o que é final do capítulo 3? É você abrir o capítulo 3 e ir para o último versículo e depois voltar. Que lindo.
Volta mais agora, vai lá, volta para o 32. Volta para o 31. Volta para o 30. Vai indo, tá indo bem, garoto. Volta para o 25, vai. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Pô, não pode esse cara estar batizando mais que a gente. Olha a sequência. 26. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de que tens dado testemunho, está batizando a todos, e todos estão indo ao encontro dele. Tem alguma coisa errada aqui. Versículo 27. Ao que João esclareceu, aqui ele começa a me rebocar. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada ao céu. Em vez de ele ser consumido pelo recalque, ele diz: quem exalta é Deus. Quem dá almas é Deus. Quem faz crescer é Deus. Diabo não faz ninguém crescer. Não foi o diabo, não. Não é a porta que ficou larga. Não. Gente se arrependendo do pecado? Ih, só pode ser Deus. Não, ninguém recebe sem ser dado por Deus. Mas olha o 28. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. 29. Aqui, o que tem a noiva é quem, gente? Fala alto, o que tem a noiva é o noivo. Fala com vontade, o que tem a noiva é o noivo. Psst. Fala para alguém que está perto de você, não confunda as coisas. Fala, você não é o noivo. Coloca a mão no ombrinho assim, fala, não confunda as coisas. Bota a mão no ombro assim, fala, não... Confunde as coisas não. Quem é que tem a noiva? Quem tem a noiva? Quem tem a noiva? O amigo do noivo que lhe serve e ouve. Vamos fazer conta? João está dizendo assim: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. E faz sentido que a noiva escolha ficar com o... Porque se essa noiva ficar comigo, eu traí o noivo e ela também. Então, gente, quem tem a noiva é o... Te explico aqui. Lembra da parábola das virgens, quando se ouve à meia-noite? À meia-noite se ouve, aí vem o noivo. Quem gritou isso? Quem é que grita para a noiva? Aí vem o noivo. Oi? Que não é o noivo, mas é amigo do noivo. Te explico. Fiquei noivo. Pegava meu melhor amigo, apresentava para minha noiva e dizia: vou me preparar para você. Daqui a tantos meses eu volto, mas enquanto isso, o meu amigo, o meu melhor amigo, vai falar de você sobre mim. E o meu melhor amigo tinha a obrigação de fazer a minha noiva ficar apaixonada por mim, porque ele era chamado para dar testemunho de quem eu era. Como que ele me serve? Me ouvindo e entregando para ela a mensagem que é do noivo. Pregador? Não. Amigo do noivo que ouviu do noivo e está falando com a noiva. Mas não é o dono da mensagem. Não é o dono da revelação. Não é o dono do mistério. É só um amigo do noivo. Não, você é muito inteligente. Não, o noivo é inteligente. Não se apaixone pela pessoa errada. Não, o pregador não é inteligente. O pregador não é cheio de Deus. O pregador não é isso tudo, não. Não se apaixone pela pessoa errada. O pastor também não é isso tudo, não. É o amigo, é o noivo que fala com o amigo do noivo, que fala com a noiva dizendo: ah, você não viu o noivo ainda. Se tu tá achando bonito, você tem que ver quando o noivo vier. Se tu tá achando maravilhoso, você vai ter que ver quando o noivo se manifestar. E não se perca com os amigos do noivo, porque o noivo é lindo. Como é que ele serve? Ouvindo e falando.
de Jesus não está aqui para ter nome. Não, isso não é papel nosso. Aí ele fala isso aqui que a gente reverbera o tempo todo. Ele fala assim, ó, portanto essa satisfação já se cumpriu em mim. O quê? A noiva ouviu de mim e agora eu pude apresentar o noivo. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o noivo. Aí entra o versículo 30, quando ele olha para a multidão que está criticando o culto dele, que está esvaziando, para encher o culto do noivo. Ele olha e diz, é necessário. É necessário que o noivo cada dia cresça. E o amigo do noivo cada dia diminua. E o noivo cada dia cresça. E o amigo do noivo cada dia cresça. Deus me livre de ter um ministério onde meu nome seja maior do que o nome de Jesus. Deus me livre de ter uma igreja onde o nome do pastor é mais conhecido que o nome de Jesus. Pode olhar para a nossa geração. O que tem de igreja prosperando e crescendo que ninguém conhece o nome do pastor. O que tem de igreja nesse país, que às vezes eu vou falar o nome do pastor e não, eu nunca ouvi falar. E o cara está ganhando uma cidade inteira para Jesus. Pastor, por quê? Porque uma marca de alguém que é discípulo de Jesus é que ele já botou na cabeça uma coisa verdadeira. Eu só sou amigo do noivo, e se tem alguém que você tem que conhecer, é o noivo. Eu só falo do noivo, eu não falo da minha vida, eu não falo de quem eu sou, mas eu falo de quem ele é. O noivo é lindo, ele morreu por você e ele vai voltar para te buscar, e ele está voltando para buscar a igreja. Se você foi chamado por Jesus e não quer morrer de frustração, deixa eu te avisar. Quem Jesus nomeia, a gente não sabe o nome. É discípulo, isso eu sei. Qual é o nome? Foi enviado, isso eu sei. Qual é o nome? Não, você não precisa de nome. Você não precisa falar de línguas. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você.